Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos pudessem abrir na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Amém? Nessa noite nós iremos meditar um pouco na porção que se encontra do verso 17 ao verso 25. E o tema que vai nos nortear nessa noite é justamente esse que tá. Lar cristão na visão dos puritanos, construindo um lar para a glória de Deus. Amém? Gostaria que a gente pudesse ler agora o texto. Não sei se já está funcionando, já? É mistério. É porque ele está vindo, né? Mas vai dar certo. Aê, muito bem. Ele vota também? Não votou, então vamos seguir. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 17. Obrigado. Vamos ler. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, na oportunidade que o Senhor nos concede de pensarmos, ó Pai, acerca de como anda, Senhor, a nossa família, de como anda, Senhor, a nossa vida, Senhor, como igreja, no trato, ó Senhor, uns para com os outros. E nessa noite, ó Senhor, permitido-nos chegar até aqui, e também, ó Pai, àqueles que, após, ó Deus, essa ministração, poderão, ao ouvi-la, Senhor, que também Tu possas, ó Senhor, falar-lhes ao coração. Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade em nosso meio de nos convencer, de nos transformar. Ó Deus, de nos conduzir, Senhor, a uma vida digna, ó Deus, para a glória do Teu nome. Uma vida, Senhor, plena de adoração,
uma vida simples, de profunda, Senhor, comunhão contigo, uma vida de piedade que honra o teu nome. Ó Deus, fale conosco, nós carecemos ouvir tua voz. No nome de Jesus. Amém. Um lar cristão na visão dos puritanos. Bem, irmãos, senti-me bem desafiado a pensar acerca desse tema e nos últimos tempos Deus veio trabalhando em meu coração e, direcionado por Deus, entendi que um bom texto para pensarmos a abordar esse tema foi justamente o texto de Colossenses. Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo, no período em que ele estava preso. É uma carta onde Paulo, como é conhecida, é uma carta de prisão. E essa carta, ela é baseada, ou alguns teólogos entendem que ao mesmo tempo em que Paulo escrevia a carta aos Efésios, escrevia ao mesmo tempo aos Colossenses. Porque tanto os temas que são abordados, como também a estrutura e quem levou as cartas foi a mesma pessoa. Por isso, Paulo, aproveitando meio que toda a estrutura do que já tinha sido escrito aos Efésios, pegou boa parte daquele tema e escreveu direcionado aos irmãos de Colossos. Uma igreja da qual Paulo nunca ainda tinha visitado, pois ela é fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. No período em que Paulo passou cerca de quase 3 anos em Éfeso, um dos seus discípulos lá, na escola de teologia que ele criou lá em Éfeso, Epafrodito, que foi um servo, fiel do apóstolo Paulo, saiu da região de Éfeso, que era a principal cidade lá da Ásia Menor, e foi para a sua terra natal, e lá pregou o evangelho e muitas vidas se converteram. E justamente em Colossos, uma igreja se levantou e nela houve grande debate e discussão com falsos mestres que vinham até a igreja de Colossos. E eles queriam introduzir na igreja de Colossos uma doutrina já iniciante, já de um gnosticismo misturado com o pensamento judaico, da qual eles afirmavam crer em Jesus, mas era necessário acreditar em um conhecimento oculto da qual só esses mestres tinham, e também os incentivava a guardar dias, a guardar a dieta judaica, a guardar celebrações judaicas. E Paulo vai justamente escrever essa carta apresentando a glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então, a primeira parte da estrutura da sua carta, ele vai falar essa parte teológica acerca da pessoa de Jesus, que ele está justamente acima, e ele e sua obra é suficiente para a igreja, para a salvação. Nós não precisamos adicionar nada e nem tirar nada. E, consequentemente, ele vai aplicar essa teologia na vida prática da igreja. Então, no capítulo número 3, que é onde ele começa essa parte mais da aplicação, ele chega justamente nessa porção do capítulo 3, onde ele vai nos fazer pensar, que nós devemos esquecer as coisas daqui da terra, mas pensar nas coisas que são do alto, pois de lá é de onde vem o nosso Salvador. Após isso, ele vai nos incentivar a nos despojarmos, tirarmos do costume que tínhamos quando éramos do mundo, de práticas pecaminosas, de impurezas, de obras da carne, e nos incentiva a nos revestir de ações que glorificam a Deus, que ele vai dizer isso no verso número 12, como motivos pelo qual nós somos eleitos, por conta que Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Agora nós precisamos viver uma vida de santidade, amando uns aos outros, agindo uns para com os outros com misericórdia e bondade, com humildade, com mansidão e longanimidade. E a partir do verso 12, ele vai meio que dar uma estrutura para a igreja de Colossos, de como ela devia se portar na comunidade, mas também dentro do culto. Ele vai ensinar que a igreja de Colossos precisava repartir a palavra uns com os outros, sendo rica da palavra do Senhor Jesus, eles deveriam compartilhar
das mesmas coisas. Deveriam dividir entre si no culto, buscando a Deus com orações, com ações de graças, com louvores. E a partir dessa estrutura que ele dá de ideia aos Colossenses, de culto, ele vai falar para a família. Em forma de estrutura, algumas Bíblias, elas dividem o texto onde essa porção que Paulo vai falar sobre as virtudes do culto, do verso 12 ao verso 17. Mas vocês prestaram atenção que, propositalmente, eu comecei do verso 17. Pois ele se encontra dentro, justamente, do meio, onde Paulo vai instruir a igreja sobre como ela deve cultuar a Deus e amar uns aos outros, coletivamente, e como eles deverão fazer isso em casa, no lar. E é por conta desse contexto que iremos utilizar esse texto para expormos esse tema. Lar cristão na visão dos puritanos. Para isso, irmãos, nós iremos ver alguns temas para até chegar no ponto crucial. Nós iremos falar e ver um pouco, bem pouco, sobre quem eram os puritanos, certo? Nós iremos ver sua teologia, aquilo que esse grupo de irmãos, né, a influência que eles fizeram, que nos atinge até hoje. Irmãos simples, mas que Deus os utilizou com muito poder, alcançando muitas vidas com obras missionárias e que repercute até hoje. E quisera que Deus possa, assim como fizeram com eles, possam mais uma vez aquecer o nosso coração e transformar a nossa vida completamente. Nós também iremos ver sobre essa questão de como nós iremos construir o nosso lar, justamente baseado no pensamento dos puritanos. E, por fim, nós vamos ver alguns conselhos, justamente dentro desse contexto do capítulo de Colossenses, da qual Paulo ensina a eles como estruturar o seu culto, como nós iremos fazer isso no nosso lar, que é um dos pilares do pensamento puritano. Amém? Então, que Deus nos ajude, pois o nosso tempo é curto e é muita coisa. Amém? Então, vamos lá. Sou o texto que nós lemos, vamos adiantar, todo mundo já está ciente. Os puritanos, essa imagem que vocês estão vendo aí é um quadro, certo? Bem conhecido desse período. Os puritanos têm justamente esse nome por conta da forma que eles agiam, certo? Que de extrema piedade, de extremo zelo para com a palavra. E por conta disso, essa terminologia que foi dada a eles, que a princípio foi como uma sátira, né? Como uma crítica pelos demais da sociedade da Inglaterra, pois eles queriam ser tão santos, tão puros, né? Que eles ficaram com essa mensagem na testa. Vocês são puros demais, vocês são puritanos. E até hoje essa terminologia tem essa visão negativa, mas na realidade o puritanismo é uma visão centrada na palavra, que busca a veracidade da palavra e viver ela completamente e fielmente, certo? O puritanismo surgiu mais ou menos nesse período pós-reforma, cerca do século XVI e XVII, certo? Justamente um pouco depois do descobrimento do Brasil, está nesse período aí, onde na Europa o que é que estava acontecendo? A fé católica já estava diminuindo a sua força, a França estava influenciando outras nações na Europa e tentando conquistar território, e existia nesse interim duas superpotências, vamos dizer assim, política, que era o reino da Inglaterra, a França e essa região da Germânia, que sempre foi poderosa, mas comparada à França e à Inglaterra, estava nesse período abaixo. Então, com a influência política da França de conquistar territórios e o avanço do reino
da Inglaterra também para não conquistar territórios dentro da Europa, mas fora, né, em novos mundos, né, na região da Índia, da Oceania, fez com que alguns países tivessem que ou se submetiam pela força a essa mudança que vinha de um pensamento agora protestante, ou se submetiam a isso, ou continuava com o pensamento, no caso, católico, que tinha grande peso e fez até com que Portugal, né, saísse de Portugal e viesse literalmente para o Brasil todo o seu governo. Então ficava essa briga, não apenas teológica, mas também política e social, entre aqueles que pensavam na fé católica e aqueles que pensavam no protestantismo. Nesse interim, nessa divisão, a Inglaterra passava por uma situação bem complicada, pois o rei da Inglaterra, justamente porque ele era casado, e simplesmente ele decidiu divorciar-se e contrair um novo casamento. Só que, sendo ele católico, ele não poderia casar-se de novo e não teria a bênção, no caso, do Papa. Então, o que foi que o rei fez? Criou uma nova religião, uma nova igreja. E houve a divisão na Inglaterra, onde a igreja deixou de ser totalmente só católica e agora virou anglicana, uma igreja exclusiva da região da Inglaterra. Nesse interim, onde a Inglaterra era agora meio protestante e meio anglicana, surgem os puritanos. Influenciado pelo pastor William Tyndale, eles tinham um foco muito claro de restabelecer os valores do reino. Não do reino da Inglaterra, mas no reino de Jesus. Eles queriam, de fato, implantar o reino de Deus na terra, o máximo que eles pudessem. E isso não era apenas dentro das quatro paredes da igreja, mas sim na área política, doméstica, ou seja, na família, na área social, aonde o homem fosse, o evangelho também iria ir, e o evangelho indo, ele tinha poder para transformar toda a sociedade. Então, o puritano, ele não pensou apenas em pregar o evangelho para alcançar vidas. Isso é a missão da igreja. Mas eles queriam transformar toda a sociedade. Então, eles pensavam em não apenas levar o pão que alimenta a alma, mas também levar o pão que alimenta o corpo. Havia muitos pobres, irmãos, e pessoas carentes na Europa. E os reis, os políticos, eles não pensavam no povo, eles pensavam em si mesmos. E hoje não é muito diferente. Mesmo assim, o puritanismo surge dentro dessa situação tão drástica. E esses homens, muitos deles, precisaram ter que sair da Inglaterra por conta da perseguição, que na época da rainha da Inglaterra, e muitos deles tiveram que ir para os Estados Unidos, fugidos literalmente. Por isso que vai haver meio que duas divisões entre o puritanismo. Um puritanismo inglês e um puritanismo americano, mas todos influenciados e com a mesma visão. Desse sistema, desse movimento religioso, saíram muitos teólogos, homens que fizeram grandes obras, tanto em termos de didática, né, de escritura, como de feitos missionários. Toda a teologia reformada é puramente puritana. Foram os puritanos que fizeram todo o concílio e criaram várias igrejas que até hoje, né, tradicionais, como as igrejas presbiterianas e congregacionais. É desse grupo de pessoas que missões foram feitas para muitos locais, como
os morávios. E por conta desse incentivo e essa busca incessante pela palavra, para que a palavra seja vivida integralmente pelos irmãos, com uma vida de santidade e de busca, onde a família é o centro da igreja. E é por conta da família que a igreja é a igreja. Então, nas obras que nós vemos na época, feitas por puritanos, obras, vamos dizer assim, de esculturas e de pinturas, nós sempre vamos ver imagens de momentos de culto, de momentos de oração. São pessoas que estão sempre contritas, sempre a palavra está sendo aparecendo nessas imagens. Eles sempre dedicavam tudo para a glória de Deus. Partindo desse pensamento, nós podemos ver que nos nossos dias as coisas estão bem distantes e bem diferentes. E acredito que seja da vontade de Deus que a gente possa retornar a uma vida mais dedicada ao Senhor. E que Deus, assim, nessa noite, possa nos despertar para isso, para viver para a sua glória. Um dos grandes puritanos, muito conhecido, é o pastor Jonathan Edwards, que influenciou muitos outros pastores. Ele é um pastor americano, influenciado justamente por esse puritanismo da região dos Estados Unidos. E por conta dessa visão puritana, ele escreveu 70 resoluções, da qual ele decidiu viver em toda a sua comunidade. E ele é bem conhecido pela sua grande pregação, que até hoje Deus a utiliza para tocar na vida das pessoas, que é pecadores na mão de um Deus irado. Da qual o pastor Jonathan Edwards, impelido pelo Espírito do Senhor, passou 21 dias de oração e jejum, juntamente com sua igreja, para fazer essa pregação. E na descrição do seu livro é dito que, após o 21º dia, ele se dirigiu para a igreja e, mesmo ainda muito enfermo, ele foi fazer essa pregação, a leitura do sermão, e era algo bem simples, não tinha nenhuma estrutura dessa, não havia microfone. Ele simplesmente, como era de costume, o pregador se sentava e a igreja ficava em pé. Então ele, assentado em um local muito escuro, apenas com o sermão numa mão e a vela na outra, ele leu apenas o texto e o Espírito do Senhor utilizou o seu servo. E Deus agiu poderosamente transformando aquelas vidas, porque havia um homem dedicado, temente e completamente entregue nas mãos do Senhor. E Deus pode fazer isso conosco, irmãos. Nos despertar ao ponto de sermos usados por Deus. E Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer com você. Deus quer fazer com sua família. Que você possa estar disposto e com o coração aberto para que Deus possa lhe utilizar. Amém? Amém. Na teologia puritana, é parte dela, certo? Que deu base à estrutura que nós conhecemos da Igreja Reformada, se baseia nesses 4 pontos aí: da soberania de Deus e a glória de Deus, a necessidade de salvação e a obra do Espírito Santo, a interpretação das Escrituras e a esperança bíblica e o chamado. Acerca da soberania de Deus e a glória de Deus, os puritanos, eles buscavam em tudo e em todas as áreas da vida glorificar a Deus. Certa vez, um sapateiro, crente no Senhor Jesus, chega para o grande pregador da Inglaterra, criador da igreja metodista, John Wesley, e pergunta a ele como ele poderia agradar a Deus, glorificar a Deus, sendo um sapateiro. Porque na cabeça de muitos, só podemos glorificar a Deus se a gente tem a oportunidade de falar de Deus. Então, ele ensina e diz: tu és sapateiro. Para glorificar a Deus,
tu irás fazer o melhor sapato que puderes fazer, no preço mais justo que puderes cobrar. Assim estarás glorificando a Deus. Trazendo para nós, irmãos, nós temos motoristas, vendedores, administradores, professores, estudantes, donas de casa. Em tudo que você tenha aptidão, faça e glorifique a Deus. Assim como Paulo disse em Colossenses. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Porque qualquer obra que nós fazemos não para homens, mas para o nosso Senhor. E os puritanos entenderam isso, que sendo Deus soberano sobre todas as coisas, eles iriam viver para a glória de Deus em tudo que eles pudessem viver. E bem, irmãos, nesse período do século XVI e XVII, a vida era extremamente dura. Não havia luzes, não havia água encanada, o esgoto corria a céu aberto. Era uma situação triste, deplorável. Mas eles podiam glorificar a Deus. A costureira poderia glorificar a Deus, costurando o melhor vestido que ela pudesse. Uma professora poderia fazer isso muito bem, ensinando as suas crianças na sua sala. Então, a primeira ideia que nós precisamos entender do pensamento puritano é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E porque Deus é soberano, eu não devo temer a nada. Por isso, eu irei o servir. E ainda que o meu servir a Ele me leve a uma questão de sofrimento e dor, Deus será glorificado também na minha dor e no meu sofrimento. Porque o que cabe é Deus ser glorificado. Ainda que seja da vontade de Deus que eu sangre, que o meu sangrar seja para a glória de Deus. A ideia que eles tinham é que Deus é dono de tudo. E se Deus é dono de tudo, nós somos os seus servos. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo aquilo que Deus me concedeu é dele. E eu estou apenas servindo a Ele. Então, se Deus me deu condição de ter muitos bens, louvado seja Deus. Não é meu, é de Deus. Eu estou apenas sendo aquele que serve ao Senhor. Mas se esse mesmo Deus soberanamente decidiu eu não ter nada, louvado seja Ele, pois glória a Ele pertence por eu não ter nada, porque também o que eu possa ter, que é só o respirar, seja para a glória dEle. Eles entendiam também que havia necessidade de salvação, e de fato, é o que as Escrituras nos apresentam. Só que eles queimavam por entender que os homens precisavam de salvação. Às vezes nós temos pessoas, não é longe de nós, às vezes é o nosso cônjuge, ou filhos, ou parentes, vizinhos, pessoas próximas de nós que não creem no Senhor Jesus. E a gente fala, não, um dia Deus pode alcançar. Não é hoje, é urgente. O que é que muitos puritanos fizeram, irmãos? Entendendo que vidas eram carentes, simplesmente eles faziam o seguinte: eles eram homens livres, eles se deixaram se tornar escravos para poder pregar a outros escravos. Porque eles entenderam que aqueles escravos que estavam viajando naqueles navios não iriam ouvir o Evangelho. Mas por conta de uma alma, porque uma alma, irmão, vale mais do que o mundo inteiro, eles decidiram perder a vida deles, os sonhos, os prazeres, para que pelo menos uma alma fosse alcançada pela vida deles. Quando nós entendemos, irmãos, que uma alma é preciosa ao nosso Senhor Jesus, nós iremos entender que a nossa vida pode ser perdida para que uma alma seja ganha. Nós seríamos capazes, irmãos, de perder a nossa vida, de fazer morrer os sonhos, os planos que temos, para que pelo menos uma alma seja ganha? Os puritanos entenderam isso e muitos se entregaram à missão por conta disso. Eles também eram muito fiéis às Escrituras e por conta disso foi que eles foram
denominados como puritanos. Eles valorizavam o estudo literal, eles nunca interpretavam muitos textos de forma alegórica. Eles tentavam ser o mais fiéis possíveis aos textos originais, e por conta disso, e por conta desse pensamento, né, surgiram muitos teólogos dessa linha reformada. E também eles tinham muita esperança. Por conta da circunstância tão difícil em que eles viviam, eles faziam tudo isso porque eles criam que o Senhor Jesus voltaria. E eles viviam de uma forma como se em poucos segundos Jesus voltasse. Eram tão intensos e tão entregues que nada da vida deles valia, era como nada. Porque o que de fato importava era viver para a glória de Deus. Era se entregar completamente ao reino. Por isso, o tema principal do puritanismo é a busca pela santidade. Porque, segundo eles, é por conta da santidade e é por meio da santidade que o exercício da fé cristã será progredido. O Catecismo de Westminster, que é justamente o concílio que houve na igreja, na Inglaterra, em Westminster, produziu um grande catecismo, um documento da qual a igreja, grandes homens de Deus da época se juntaram e produziram um grande documento que resumisse e centrasse toda a teologia reformada. E o documento menor, que é justamente o breve catecismo, na pergunta 35 e 36, é feita acerca da santificação. O que é a santificação? E aí, como está descrito, segundo esse documento, eles dizem que a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. E por conta da santificação, que é um resultado da obra de Deus, nós recebemos bênçãos da parte de Deus, para podermos progredir em fé. Tais bênçãos que acompanham como a justificação, a adoção e a própria santificação, eles afirmam o seguinte, que recebemos de Deus, por meio da santificação, a certeza de que Deus nos ama. Quando nós buscamos agradar a Deus, a viver para a sua glória, nós a fazemos porque temos certeza que Deus nos ama. Porque se nós soubéssemos, não, Deus não me ama, Deus está irado comigo, por que eu irei procurar agradar a Ele, viver uma vida separada do pecado? Nós assim a vivemos porque Deus me amou e me alcançou. Nós temos paz de consciência. Muitos irmãos vivem sem paz, não porque Cristo não os dá, mas porque eles estão presos em seus pecados. Eles não os confessam a Cristo, para que Cristo retire esse peso deles. Vivem em constante luta contra o pecado, uma luta como se da sua própria força eles conseguissem vencê-la. Mas aqueles que se dedicam à vida de santificação, eles têm paz, porque eles sabem que a santificação, como o mesmo diz, é uma obra da livre graça de Deus. É Deus operando em nós. Segundo o que Paulo fala aos Gálatas, a santificação é um ato de Deus que muda o nosso pensamento, fazendo com que nós venhamos deixar Deus nos encher do seu Espírito. A outra bênção que recebemos por meio da santificação é a alegria do Espírito Santo. Aqueles que estão em uma plena vida de santificação, eles são felizes, eles são alegres em todo o tempo. Porque o que importa a ele é agradar a Deus. E se ele está agradando a Deus, ele está alegre. Não importa o que ele esteja passando, pode estar doente, pode estar sem dinheiro, mas a alegria dele é agradar o seu Senhor. Para aqueles que vivem em santificação, eles creem na perseverança. Eles creem que até o fim Deus os sustentará,
porque é a mão de Deus que os governa. Portanto, irmãos, a santificação como base principal do pensamento puritano nos leva a vermos como nossa família está e como nós devemos lidar com isso. Um filósofo do século XVIII, um filósofo inglês, G.K. Chesterton, ele afirma isso. Ele é católico, mas, como todo inglês, foi influenciado pelo puritanismo. E em uma das suas obras ele escreve essa frase. Eu queria que os irmãos pudessem pensar nessa frase. Ele diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Não sei se os irmãos viram, mas mês passado houve um grande banquete que o rei da Inglaterra, o rei Charles, proporcionou ao presidente dos Estados Unidos em uma reunião política e com pessoas bem influentes no mundo. E foi algo assim extremamente luxuoso. Para eles ajeitarem a mesa da qual eles iriam se alimentar, foi um dia inteiro para ajeitarem a mesa. Organização. E na Inglaterra existe muito isso, a etiqueta, a elegância. Mas segundo esse filósofo, a coisa mais extraordinária que existe em um país onde se vangloria status, ordem, reinado, monarquia, é uma família comum, de um pai, uma mãe e seus filhos. Existe algo muito extraordinário que está em sua casa, que às vezes a gente deixa passar despercebido. É você e seus filhos. Algo que o maligno quer destruir. Algo que Deus planejou antes da fundação do mundo. Um homem, uma mulher e seus filhos. Valorize isso, irmãos. Porque Deus fez sangrar o seu filho por isso. Por vocês. Pela sua família. É comum. Nós vemos aí, em todo canto, um pai, uma mãe e filhos. É comum a nossos olhos. Nós vemos que isso é pequeno demais. Mas isso é, de fato, extraordinário. E por conta disso, e pensando nisso, gostaria que a gente pudesse voltar ao texto de Colossenses. Capítulo 3, verso 17. E baseado no contexto acerca do puritanismo, assim, rapidamente, nós iremos tirar algumas lições de como nós podemos construir um lar baseado nesse pensamento puritano. Para isso, eu vou trazer para nós uma citação do próprio apóstolo Paulo, que se encontra dentro desse contexto, que é Efésios capítulo 5, verso 21, que dentro desse contexto, da qual quando Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, sobre família, que é praticamente quase as mesmas palavras que a gente leu, ele inicia esse contexto justamente com o verso 21, acerca da submissão, da sujeição de todos, temendo a Deus. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E a partir daí ele diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. No pensamento de Paulo, a submissão, a sujeição, não é apenas da mulher, é de todos os membros da família. E é uma submissão, é uma sujeição a Deus. Por quê, irmãos? Porque o primeiro ponto para nós entendermos como nós podemos construir um lar segundo esse pensamento puritano, e
pensamento puritano, que é baseado nas Escrituras, é de que Deus tem uma missão para a família. E essa missão é glorificar a Ele. Se você não sabia até hoje, mas saiba agora, Deus tem uma missão para a sua família na terra. E só a ela pertence essa missão. Não é para outra, é para a sua. É de glorificar a Deus. Em tudo o que vocês vierem fazer. Por isso que no verso 17 ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Glorificar a Deus em tudo. Nas aptidões que temos, nos dons que Deus nos concedeu, que isso seja feito para o Senhor, pois o Senhor nos concedeu faculdade mental, nos concedeu aptidões, inclinações, vontades, trejeitos, para agirmos de alguma forma, e isso sim, não apenas para a atuação no culto, mas sim para a atuação no reino de Deus, porque o reino de Deus não restringe aqui essas quatro paredes, o reino de Deus está em todo lugar, aonde o cidadão do reino estiver. Estão com a aptidão que eu tenho de liderança, ou de ser uma cozinheira, não importa, na área da computação, uma enfermeira, em qualquer lugar, você pode sim glorificar a Deus. E isso, irmãos, começa na família, pois essas aptidões e esses dons vão sendo vividos e aperfeiçoados no lar. Os pais ensinando seus filhos a se moldarem à vontade do Deus soberano deles. E isso precisa ser feito, como Paulo diz no final do verso 17, com gratidão. Sempre gratos ao Senhor, com tudo aquilo que Ele nos permite ter e viver no nosso lar. No pouco ou no muito, sendo Deus glorificado em tudo, em nossa família. Deus nos permitiu ter apenas um pedaço de alface com tomate hoje. Glória seja dada a Deus. Deus nos permitiu comer hoje farinha com rapadura. Glória a Deus. Mas Deus hoje sai o 13º. Vou comer agora a picanha do presidente. Glória a Deus. No pouco ou no muito, Deus seja glorificado. E nós sejamos gratos. Porque temos uma missão. Muito mais do que planos de viagens, de cursos, de crescer profissionalmente, nós temos uma missão, é glorificar a Deus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Essa seria um primeiro tópico de como nós podemos construir o nosso lar, segundo as Escrituras. Você precisa entender que você tem uma missão. E essa missão não é exclusiva do homem. Essa missão não é exclusiva da mulher. Essa missão não é exclusiva dos filhos. É da família. Todos são importantes. Por isso que Paulo vai descrever a missão de cada um dentro da família. Esse é o segundo tópico. Cada membro da família tem importância e responsabilidade nessa missão. Do verso 18 ao verso 21, nós vamos ver que a submissão da mulher, para com a qual Deus deseja que ela exerça, é de fato uma proteção do próprio Deus para com a mulher. Quando a mulher é uma mulher submissa, ela é protegida pelo próprio Deus, protegida de que ela não sofra o peso da responsabilidade de levar espiritualmente a sua casa. Porque quando a mulher quer assumir isso, ela irá
sofrer, pois essa responsabilidade foi dada ao homem. Submissa para que Deus seja glorificado no exercício dessa submissão. Submissão não que está uma missão abaixo, não. Na realidade, se essa primeira ordenança não for cumprida, todas as outras não serão conquistadas. Porque a mulher é a peça central da família. Por isso que Paulo começa pela mulher. Mulheres, se vocês cumprirem o seu papel de se submeterem à missão que Deus tem para a família de vocês, tudo isso será consequência, pois Deus irá realizar. E por que, irmãos, a mulher é a peça central? Porque ela tem a capacidade que Deus a deu de gerir o seu lar, de uma forma que ela sozinha pode fazer crescer o seu lar, como também ela sozinha pode destruí-la com uma só palavra. Porque o homem, irmãos, é muito fácil de se lidar com o homem. Com pouca coisa um homem se agrada. Mas nem sempre é assim com a mulher. Por isso, tendo ela a sabedoria da parte de Deus, de se colocar debaixo dessa responsabilidade que Deus deu ao homem, a mulher, ela encontrará nessa submissão conforto. Ela encontrará refrigério. Porque a carga do peso virá sobre o homem. Que assim foi Deus, como Deus quis que fosse. Ela precisa ser protegida e não proteger. Ela é que é o toque aveludado. Ela que é a maciez e a delicadeza da casa. Ao homem foi dado a honra de ser responsável em todas as coisas na casa. E a missão dele não é simplesmente trazer o pão. Você acha, irmãos, que só de pegar o seu salário, entregar na mão da sua esposa, gastar tudo com tudo, deixar a sua casa um brinco, e não amar a sua esposa, você não fez nada. Pois a missão do homem é amar a sua esposa. A missão do homem é morrer para que a sua esposa tenha vida. Então, quando a mulher se submete, ela encontra conforto e refrigério. Quando o homem ama a sua esposa, que é a sua obra primeira e última, a missão assim começa a engrenar. Começa na mulher, parte para o homem, e a missão que Deus deu a esse casal, pois começa neles, influencia na vida dos filhos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que esse verso, que fala acerca dos filhos, o verso número 20, os pais gostam, né? Filhos, obedecer em tudo. A obediência dos filhos, irmãos, é um reflexo da vida do pai e da mãe sobre a missão que Deus os deu. Vocês querem ver se seus filhos são obedientes? Vejam se vocês estão cumprindo a missão. Porque eles aprendem com quem? É com vocês. Se eles são desobedientes, possivelmente vocês não estão cumprindo a sua missão. Ou a mulher não está se submetendo, ou o marido não está amando a mulher. Que esse é, na maioria das vezes, a principal falha. Mas muitos pais, às vezes, apontam o dedo para os seus filhos, os condenando por não buscarem a Deus, por não amarem a Deus, por não virem aos cultos. Mas isso é um reflexo de uma educação desde o berço, que a mãe e o pai deu. E você simplesmente está colhendo o fruto que plantaste. Agora, cabe a você, depois de tantos anos, de uma má educação cristã, converter-se e se arrepender-se, e buscar em Deus, e quiser a Deus, se Ele quiser, transformar o seu filho e alcançar o seu coração. E nos nossos dias, nós vemos contextos de famílias assim,
completamente distintas. Pai e mãe, crentes e filhos descrentes. Filhos crentes e pais descrentes. Só a mãe e os filhos. Só pais e filhos. Mas, biblicamente, se as coisas começarem bem, as coisas irão bem. Mas quando nós somos alcançados pelo Senhor e cada um na sua circunstância, nós sabemos que nós enfrentaremos muitas dificuldades. Mas se nós formos fiéis à sua palavra e nós nos submetemos no temor do Senhor, o Senhor cumprirá a sua missão na nossa vida e na nossa família. O terceiro ponto para construirmos a nossa família é que a missão da família ela não fica apenas nas quatro paredes do lar. Ela precisa sair do lar, precisa alcançar outras vidas. É nas atividades sociais que essa família irá cumprir a sua missão. No lar, eles são abastecidos pelo Senhor para saírem de dentro do lar e pregarem o Evangelho e viverem o reino. Então, essa missão que Deus deu à família frutificará alcançando vidas no reino de Deus. Alcançando vida aonde? Em atos de cidadania. Um jovem pode muito bem glorificar a Deus estando no exército, cumprindo lá o período que a lei exige, e lá sendo luz para muitos homens, e homens de patentes elevadas a ele, ouvirem de Deus e serem transformados. No cumprimento da nossa cidadania, formando políticos ou abarcando políticos para a glória de Deus, homens que glorifiquem a Deus. Nossa situação do país está assim por conta que a missão da igreja dentro do lar e dessas quatro paredes aparentemente não saiu, ficou apenas aqui. E não transformou vidas lá. Não formamos homens aqui que pudessem, com aptidão, chegar ao ponto de governar. E o pensamento puritano é de alcançarmos todas as áreas da sociedade. Não apenas eclesiasticamente, mas mudar toda a sociedade. Nas escolas, nas universidades, no trabalho. Isso será um reflexo da missão que Deus tem à nossa família. E por fim, para as famílias que viverem submetidas ao temor do Senhor, à missão que Deus os deu, eles terão uma recompensa. Verso 24 e verso 25. Eles receberão do Senhor uma recompensa. Uma recompensa clara e verdadeira. Não uma recompensa aqui e agora, mas uma recompensa no porvir. Cristo está voltando, irmãos, e recompensará cada um segundo as suas obras. Vocês creem nisso? Naquele grande dia, onde estará você e sua família? Só cabe a vós viver a missão do Senhor na sua vida e na sua família, para que naquele grande dia todos da sua casa estejam no Senhor, para que possamos fazer como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dentro desse pensamento, construindo um lar, para a glória de Deus, submetendo a sua missão, o ponto central do pensamento puritano começa na família. E o conselho principal que pode ser dado para nós, no pensamento puritano, é o culto no lar. E esse seria o último conselho, que serve para todos nós aqui. Tanto para aqueles que já são casados, ou para aqueles que estão quase se casando, ou para aqueles que pretendem se casar. E esses conselhos foram dados justamente pelo pastor Joel Bick, em uma ministração. E foi perguntado a ele qual conselho ele dava para que a família começasse um culto no lar. E o primeiro conselho que ele deu foi que ao homem, quando fosse instituir, porque cabe ao homem
exercer isso. A primeira coisa que ele deveria fazer era, primeiramente, pedir perdão aos membros de sua família por, até então, não ter começado um culto familiar. Porque o culto não é apenas esse momento, irmãos. O culto começou quando você abriu seus olhos hoje. O culto não é só na quarta-feira, não é só amanhã à tarde, né, na reunião das mulheres, não é só nos momentos no matutino, ou na escola dominical domingo, ou no domingo de noite. Já imaginou se nosso culto fosse só nesses momentos específicos? E a segunda-feira? E a terça? Todo instante nós estamos cultuando a Deus. E principalmente no nosso lar, nós precisamos tirar um tempo. Assim como lá na sua casa é instituído que ao meio-dia em ponto, os pratos têm que estar na mesa, e a comida lá quentinha, e o café tem que sair tal hora, e tem que estar pronto de tal hora para ir para o colégio. Não tem uma disciplina, assim também o culto precisa fazer parte da rotina. Nesses últimos tempos, né? Oh, meu Deus, esse relógio. Nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, né, sendo pai, eu aprendi o quanto é importante ter uma rotina bem instituída para a educação dos filhos. Educação em tudo. Educar. Todas as coisas. Como é complexo educar filhos. Porque nós estamos educando um pecador, assim como nós. E só o Espírito Santo para transformar a vida de um indivíduo tão pequenininho, que carece do Espírito Santo do Senhor. Então, um conselho que eu lhe dou final nessa noite é que institua no seu lar um culto diário. Não de 2, 3 horas, comece com 5 minutos, mas que ele tenha essa estrutura. Que você possa ter no seu culto um momento de oração com todos da sua família. E essa oração ela não precisa ser longa, não precisa de muitas palavras, mas ela precisa ter uma estrutura. Você precisa ter nessa oração adoração, glorificar a Deus pelo que Ele é. Nessa oração você precisa confessar os seus pecados, não apenas os seus, mas também os dos seus filhos, o da sua esposa. Se vocês brigaram no dia e na hora do culto, confessem seus pecados de frente dos seus filhos. E se seus filhos traquinaram, confesse essas traquinações dele a Deus no momento da oração. Na oração, sejam gratos a Deus pelo que aconteceu. Ultimamente a gente tem feito isso lá em casa e eu converso com o Tiago e falo com ele, relembro a ele tudo o que aconteceu no dia. E ele começa a entender que tudo o que aconteceu de fato foi obra e permissão de Deus. Então, Tiago, tu se lembra que hoje a gente almoçou com Titi e com Titio? Não foi bom? Foi bom. E tu se lembra que a gente foi dormir bem cedinho e tomou banho? E a gente brincou e leu aquela historinha e assistiu aquele desenho. E ele vai se lembrando do que foi que aconteceu no dia. E isso vai criando nele essa sensação de que é Deus que está governando o dia dele. E ele pode ser grato pela mínima coisa. Pelo um caramelo que ele ganhou, pelo um brinquedo que ele ganhou, pelo um livramento que Deus deu. Porque eles têm a mente ainda muito pequena, muito simples. E também inclua nessas orações as vossas súplicas. Em tudo. Qualquer coisa. Se um filho vai fazer uma prova no outro dia, ore por isso. Se o pai precisa pagar uma conta no outro dia, ore também por isso. Para que todos sejam cientes de tudo o que acontece na família, das pequenas às grandes coisas. Inclua também no seu culto uma leitura bíblica. Não precisa ser algo extenso, mas algo coeso, algo didático. Comece por algo e vá até o fim. Não fique pulando, como aquelas promessas bíblicas que é umas caixinhas. Leia as Escrituras pausadamente, pois você e seus filhos precisam ser alimentados. Hoje, lá em casa é assim, o costume é assim, na segunda-feira é feijão preto com frango, na terça-feira é carne de panela, na quarta-feira
bisteca de porco, na quinta-feira é pirão e na sexta-feira é macarrão. Já é certo o almoço da semana. Construa um hábito, uma rotina. Hoje a gente vai estudar isso, amanhã vai ser isso, e uma rotina pronta. E quem é que vai estruturar isso? Nas coisas do lar é a mulher, mas aqui é você, homem. Instrua biblicamente a sua família. Ensine-os com graça da parte de Deus. E inclua nisso louvores. E esse tópico, o louvor, ele não precisa ser apenas na hora do culto. Você pode fazer da sua casa um momento de louvor em todo o tempo. Em todo momento. Deixa um sonzinho ligado. Baixinho. Vá lavando os pratos e louvando ao Senhor. Vá varrendo a casa e louvando ao Senhor. Vá estudando e louvando ao Senhor. Vá tomar banho e louva ao Senhor. Ensine a si mesmo e aos seus filhos a amarem, louvar ao Senhor. Cultuar a Deus, irmãos, está muito, muito mais além do que vir para a igreja. Vir para a igreja, qualquer um pode vir. Porque cultuar a Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, é transformar o nosso pensamento, é fazer morrer a nossa vida, fazer com que Cristo viva a vida que precisamos viver. Que Deus nos ajude, pois essa construção será de cada um com Deus, e o próprio Deus irá vos instruir. Apenas se submetam à vontade do Senhor, e assim como os puritanos desejavam, viver o máximo que possível, agradando a Deus em tudo, para que o reino de Deus seja promulgado a partir do meu lar para as outras famílias. Amém? Eu peço perdão pelo tempo. Deus abençoe. Amém.